Oi, gente! Meu nome é Larissa Mello, eu sou graduanda em Filosofia e formada em Cinema pela Darcy Ribeiro. E hoje o tema do vídeo é as origens do totalitarismo e o conceito de banalidade do mal da nossa amada, fortíssima Hannah Arendt. Eu acho assim que muita gente fica pensando até hoje por que estudar o conceito do que vem a ser ou do que foi o totalitarismo, o nazismo, enfim, se são movimentos que já ficaram para trás na história. É aí que está o ponto, na verdade. A Hannah Arendt vai dizer que o totalitarismo venceu, exatamente. Ele pode não ter vencido historicamente, mas ela vai dizer que a atmosfera totalitária e tendências totalitárias, elas rondam a nossa história até hoje. Bem, antes de começar a falar mais um pouco sobre isso, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao professor Alexandre Cabral da UERJ, né, que é quem está aí me introduzindo nos estudos aí da Hannah Arendt. Bem, primeiramente, para a gente começar a pensar o totalitarismo, a gente tem que pensar na ideia de que todo fenômeno é único. Então, você não pode, por exemplo, a Hannah vai dizer, pensar o totalitarismo como sendo meramente um fenômeno causado pelo imperialismo, como muitos historiadores disseram, ou até mesmo pelo próprio antissemitismo que já existia na época. Então ela vai dizer que um fenômeno ele pode ser até condicionado por outro, mas nunca plenamente causado, entende? Ser condicionado, ter condições, não é a mesma coisa que ser causado. A Hannah vai dizer que existe uma espontaneidade do fenômeno que é gerado. A noção de compreensão é um termo muito importante para ela e vai muito além, bem profundamente, do que significa meramente compreender. Ela vai dizer que na maioria das vezes a gente não compreende o fenômeno na sua especificidade. Na verdade, a gente tem uma primeira compreensão desse fenômeno, que na verdade é meramente superficial, mas a gente não chega a entrar no fenômeno mesmo, conhecer o fenômeno nu, de verdade. Então é isso que ela está tentando fazer, é esse projeto do livro As Origens do Totalitarismo, conhecer o fenômeno dentro dele mesmo, e não meramente dar nomes de fenômenos passados, como muitas das vezes a gente faz. Outra coisa importante, né, para a gente estudar o totalitarismo é entender que o totalitarismo não funciona sem o devir. Para quem não é da filosofia, o devir significa, na verdade, um movimento contínuo, ininterrupto. Então, uma coisa curiosa sobre o totalitarismo é pensar nele como um movimento constante, na verdade. Ele não pode existir no que é sólido. Ele tem que estar nessa constante movimentação. Até vai falar no livro das Origens do Totalitarismo que tanto o stalinismo quanto o nazismo, né? Esses são os dois sistemas totalitários que ela está estudando no livro. Os dois têm que funcionar com essa atmosfera de revolução permanente. Tanto a revolução quanto a evolução. Eles trabalham com essa ideia do progresso, do movimento o tempo todo. Outra condição do movimento totalitário é viver, né, nesse constante paradoxo entre o que é fictício e o que é real. Para o movimento totalitário dar certo, ele tem que balancear, ele tem que o tempo todo ficcionalizar a própria realidade. Essa é uma característica marcante dos movimentos totalitários. Tanto o stalinista quanto o nazismo, né, ela vai falar no livro, eles vivem da invisibilidade da realidade. O que é interessante é que dentro, né, do totalitarismo, enfim, dentro do nazismo, daquilo tudo que eles estavam vivendo, também do stalinismo de certa forma, você pensar que o tempo todo eles estavam criando um mundo falso, um mundo fictício, mas que era completamente conectado com uma certa realidade. Aquilo era passado para as pessoas como uma realidade. Então, na verdade, a cada vez mais, como a gente estava falando, os fragmentos do real se tornam invisíveis. Então, fica difícil de você conseguir resistir àquilo. Fica difícil de ter alguma resistência que realmente quebre o sistema, porque o tempo todo você está trabalhando naquela manipulação, você está vivendo, né? Você está dentro daquela ficcionalização toda de tudo, você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. E eu acho interessante pensar nisso, né? Logo no início do vídeo eu falo pra vocês que a própria Hannah disse que o totalitarismo venceu porque a atmosfera ronda até hoje a Terra. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar no Brasil, né? No momento que a gente está vivendo de crise da verdade atual. A gente está num momento sério de ficcionalização da realidade. Então é uma coisa que a gente tem que refletir. O mais interessante é que dentro do totalitarismo tudo funcionava de acordo com a lei. Não existia nada, na verdade, fora da lei ou completamente abrupto. Tudo funcionava na sua constância antes da guerra acontecer. Então não tinha ninguém, na verdade, pensando que tinha alguma coisa de estranho ali. Que
as pessoas olhavam e pensavam, olha, mas está tudo funcionando, né? O judiciário está funcionando, o executivo, enfim, as pessoas estão trabalhando, vivendo suas vidas, enfim. Tudo de acordo com uma certa normalidade. É essa noção de funcionalidade que é assustadora, porque tudo funcionava, tudo estava aparentemente normal. No entanto, uma coisa principal não acontecia. As pessoas não pensavam. É aí então onde entra a concepção importantíssima do ser humano pavloviano. Pavlov foi um fisiologista russo, né, muito estudado na psicologia até hoje. Ficou famoso, ganhou prêmios pela descoberta dele, através de animais, de técnicas comportamentais baseadas em estímulo e resposta. Foi ali que o Pavlov, o mundo, começou a descobrir, na verdade, que não só os animais, mas que nós, humanos, também poderíamos ser completamente condicionados. Através dos estímulos certos, a gente poderia perseverar qualquer tipo de comportamento automaticamente, sem a utilização disso. Sem reflexão alguma. É essa crítica que ela está trazendo aí, desse ser humano pavloviano. Até que ponto chegamos? Os sistemas totalitários, eles estavam produzindo exatamente isso. Seres humanos capazes de respeitar qualquer lei, qualquer ordem que lhes fossem mandados, sem nenhum tipo de questionamento. Literalmente ordem e resposta. Só isso. Então foi a partir disso que os sistemas totalitários produziam massas e massas de pessoas que estavam ali completamente anestesiadas, completamente baseadas em comportamentos condicionados. Outro fator que chamava atenção dentro do movimento totalitário era a duplicação de órgãos. Então, o que acontecia? Vamos pensar, você criava um órgão lá que tinha um órgão responsável pela educação, sei lá, o MEC, vamos pensar assim. Então, o Hitler ia lá e duplicava. Ele ia fazer um outro órgão que seria responsável pela fiscalização desse mesmo órgão da educação, responsável pela educação. Eles faziam as mesmas coisas, no entanto, um estava fiscalizando o outro. Então, isso começou a ser uma mera duplicação de órgãos, até chegar num nível de multiplicação de órgãos. O que acontecia? Você tem esse primeiro órgão que está lá fazendo o seu papel educacional, enfim, aí você tem um outro órgão que está vigiando esse órgão e você cria um terceiro órgão para vigiar o órgão que está vigiando o outro órgão. E todos eles se sentiam importantes. Isso era completamente necessário. Eles precisavam sentir que eles eram poderosos e que eles tinham um papel fundamental, um papel único dentro do sistema, entende? Então a Hannah ela vai estudar esse fator interessante dentro dos movimentos totalitários, que são essas multiplicações de órgãos, e ela vai começar a pensar o porquê disso. Primeiramente, a gente pensa que pela questão da fiscalização, um vai fiscalizar o outro e com isso você cria uma segurança. E segundo, não é uma mera fiscalização exacerbada, né, desesperada, como também é um sistema que funciona, ela vai dizer, como um formato de cebola. É um sistema que, na verdade, não é a mesma coisa que os velhos sistemas que a gente estudava na história, no colégio, que eram sistemas de pirâmide, né? Então, o sistema totalitário funciona como uma cebola. No núcleo estão os tradutores, né, do sistema. O Hitler, na verdade, nada mais era, enfim, do que esse tradutor, né, do que esse Führer, esse guia, né, do sistema, esse guia da evolução dos arianos, enfim, e do nazismo, assim como o Stalin também, de certa forma, era esse tradutor, né, do comunismo, enfim, da real revolução, do que deveria ser feito. E em volta dessas camadas estavam todos esses órgãos multiplicados. Então, é muito mais fácil, se o sistema fosse atacado, conforme o sistema ia sendo atacado, essa cebola era atacada, vai saindo uma camada, vai saindo outra camada, entre outra. A cebola tem milhares de camadas, a gente bem sabe, então fica cada vez mais difícil de você chegar no núcleo. Então, se vocês verem julgamentos, enfim, de oficiais nazistas, entre outras coisas, é interessante ver que, na verdade, quase ninguém realmente delatou o Hitler em si, a pessoa dele, né? Era um delatando o outro, era um sistema de delação em camadas, porque tinham milhares de órgãos, então ficava cada vez mais difícil você chegar dentro do núcleo, né? Que era o que importava. Então, por isso, o totalitarismo funcionava muito bem. Só que esse quesito da multiplicação de órgãos e de todas essas camadas e de toda a cebola
ele também não era só importante, como a gente estava falando, para gerar uma dificuldade de você chegar no núcleo e com isso combater todo o sistema, como também era importante para uma coisa fundamental no sistema totalitário, a circulação do poder. Olha que interessante. Essa estratégia é, bem, no mínimo assustadora, porque é realmente muito boa. O sistema totalitário via que era completamente necessário que todos do sistema, de certa maneira, se sentissem poderosos, se sentissem impossíveis de serem descartados. Quando, na verdade, todo esse sistema de cebolas, toda essa dilatação, essa multiplicação de órgãos, ainda que ela fizesse o poder circular e com isso todos se sentirem meramente importantes, meramente não, eles se sentiam, na verdade, muito importantes, isso tudo era para mascarar a verdade sobre o sistema, que era uma só. Todos são completamente descartáveis. Até mesmo o tradutor do sistema, até mesmo o guia, até mesmo o Führer, até mesmo Hitler, como a gente viu, né, que acabou sendo completamente também descartável de certa forma, no fim, né, no combate aí ao nazismo. Então, com isso, a gente chega à conclusão de que uma das maiores forças e metas, na verdade, dos sistemas totalitários era tornar todas as vidas supérfluas, todas as vidas completamente descartáveis. É aí, então, que nas origens do totalitarismo, ela vai chegar ao conceito de mal radical, que é um conceito que ela retira de Kant e que, na verdade, ela vai mudar completamente para chamar de banalidade do mal, quando ela começa a escrever sobre o Reich.